A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. E aí ele continua aí, caminhão entala em viaduto no centro. E aí ele fala que um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto do cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra na capital. E aí ele diz que esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre, tal, só contou aí uma historinha e aí ele botou a foto desse caminhão, tá? E aí ele fez um esquema aí, fez um esquema dos canos ali, né? Se você reparar, né? Se você olhar aí o caminhão por trás, ele fez um esquema matemático de como estariam aí esses canos no caminhão. E aí ele começa, ó, considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior estará a 1,30 metros do solo. E aí ele desenhou aí, né, como fica o empilhamento desses canos. E aí ele continua, né? Depois a gente volta para o desenho. A margem de segurança recomendada para que o veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3, né? Já sabe que a gente vai fazer essa troca. E aí ele pergunta aí, qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro, né? Para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o vão. Então ele quer saber qual é a altura desse caminhão e depois você ainda vai acrescentar esse 0,50 metros aqui. E aí você vai saber qual é o tamanho do viaduto, né? Do tamanho mínimo aí do viaduto. Tá? Vamos lá. Então vamos aí os dados importantes. A primeira é, ele disse que a carroceria está a 1,5 metro do solo. Então eu vou escrever nesse desenho aqui mesmo. Como aqui é o começo da carroceria, daqui para baixo, a gente tem 1,30 metros ou 1,3 metros, tá? 1,3 metros. E ele também, vou fazer aqui, ó, aqui é a altura dele. Daqui para cima, né, ainda tem que ter um vãozinho aí de 0,50 metros, certo? Então agora o nosso problema é descobrir qual é a altura desses canos empilhados. E aí que a gente vai ter um pouquinho mais de problema, mas nada que a gente não consiga fazer. Como que eu vou descobrir essa altura toda aqui? Como que eu vou descobrir essa altura toda? Bem, sempre quando a gente trabalha aí com circunferências, é bom a gente, né, achar que o centro dela, trabalhar com o centro, trabalhar com os raios, diâmetros, né, ver o que a gente pode ajudar, o que a gente pode achar. O que a gente sabe? A gente sabe que esse pedaço aqui é o raio da circunferência, que foi o que ele deu, né, que é 0,60. Então esse tamanho aqui, ó, daqui para baixo é 0,60. Certo? 0,60. Da mesma forma, essa parte aqui de cima também. Então, se eu fizer esse traço aqui, ó, também vale 60. 0,6 metros, tá? Tá tudo em metros, então não vou ficar escrevendo M toda hora, tá? Então, aqui é a nossa situação. Agora, o nosso problema seria o quê? Nossa, ficou torto, né? O nosso problema agora é descobrir o pedaço do meio, né? Quanto que vale essa altura aqui, né? Esse tamanho, que eu vou chamar de H. Tá? Quanto que vale esse tamanho aqui? Agora que a gente vai brincar com essa figura e ver o que a gente pode fazer. Se a gente fizer, ó, esse desenho aqui, ó, olha só que legal. O que a gente tem aqui?
a gente tem um triângulo, né? E esse triângulo é um triângulo o quê? Esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Se você olhar direitinho, ele é um triângulo equilátero. Por quê? Ele está pegando, ó, um raio, certo? Que é o raio aí da circunferência de cima, e mais um raio, que é da circunferência aí da direita. Você vai pegar aqui, ó, um raio e um raio, ou seja, dois raios. E esse outro lado, um raio com mais um raio, também dois raios. Então a gente tem aí um triângulo equilátero para ajudar a gente. E para eu descobrir esse H, ele vai ser exatamente o quê? A altura desse triângulo. A altura desse triângulo equilátero aí é exatamente o H que a gente precisa descobrir. Como que eu vou achar a altura desse triângulo? Eu vou fazer aqui Pitágoras, né? Porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Quando eu desço a altura de qualquer triângulo, a gente tem ali a altura sendo perpendicular à base. E nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó. Vou até desenhar esse triângulo aqui do lado para não poluir. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo, em que a gente quer descobrir a altura. Aqui a gente tinha visto que seria dois raios, né? Ou seja, como o raio é 0,60, aqui vai ser 1,2 metros, certo? Eu somei dois raios. Vou até escrever aqui, ó, 60 e aqui 0,6 também. Então a soma dos dois é 1,2. E a altura de qualquer triângulo retângulo sempre vai cair no meio da base. Esse pedacinho aqui também, que vale o raio, né? Então a base desse triângulo retângulo é 0,6. Então agora é só aplicar Pitágoras que a gente consegue saber o valor do H. Então Pitágoras eu vou pegar a hipotenusa, que é o ângulo oposto aí, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então 1,2 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Certo? Fórmula de teorema de Pitágoras aí. Certo? 1,2 ao quadrado, né? Só você lembrar lá do 12, né? 12 ao quadrado é 144. Então aqui eu tenho uma casa decimal, quando eu levar ao quadrado vou ter duas. H ao quadrado mais 0,6 ao quadrado é 36, né? Por causa do 6. Mas como é que eu tenho uma casa decimal, eu também vou ter que ter duas casas decimais. E aí eu isolo o H. Então vai ficar 144 menos 0,36 igual a H ao quadrado. Quando eu subtrair, vai dar 1,048. Certo? Então, agora basta eu tirar a raiz quadrada de 1,08. Agora eu quero ver quem que está bem aí em potenciação e radiciação, tá? Como que eu faço isso? É claro que número com vírgula é sempre mais difícil. O que você pode fazer? Você pode transformar esse decimal em fração, né, que fica muito mais fácil, né? Então, se você pegar aqui 108 sobre 100, certo? Tem duas casas, então vai ser sobre 100. E a gente trabalha aí com números inteiros, que fica muito mais fácil. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, né? Vocês já devem estar cansados de saber disso. E para eu descobrir a raiz quadrada de 108, o que eu faço? Eu vou ter que fatorar o 108. Né? Lembrar aí das aulas do sexto ano. Então, aqui eu venho por 2... 54 por 2, 27, 39, 33, 31. Fatorei. Agora eu vou olhar o índice da raiz, né? Como é uma raiz quadrada de índice 2, a cada dois números iguais, um sai da raiz. Cada dois números iguais, um sai da raiz. E esse vai continuar dentro da raiz. Então, 2 vai sair, 2 vezes 3 que saíram, e esse 3 que ficou continua na raiz. Tá? Então a gente vai ter aí, ó. Posso fazer uns cancelamentos, né? Posso cancelar aí, né? Cancelar o 2 com 10. Então vou ficar com 3 raiz de 3 sobre 5, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. E agora a gente vai trabalhar com os valores que ele deu aí, né? Porque ele falou que o raiz de 3 a gente vai usar aproximação aí para 1,7. Tá? Então eu vou trocar raiz de 3 por 1,7. Então eu vou ficar com 3 vezes 1,7
sobre 5. E aqui vai dar 7, 14, 21, 3, 4, 5. 5,1 sobre 5. E aí, quando você fizer essa divisão, vai dar 1,02. Certo? Então, deu 1,02 metros, finalmente, né? Para quem já esqueceu o que a gente estava fazendo, a gente achou esse H. Seria esse H que aparece aqui, ou seja, o H é 1,02. Certo? Agora a gente tem todos os valores para a gente calcular qual é a altura aí, a altura que o caminhão tem que ter, tá? A gente é só somar agora todos esses valores que aparecem aí. Então, a altura aí de segurança, vou até fazer aqui de preto, seria o quê? Vou somar de cima para baixo, tá? 0,5 mais 0,6 mais 1,02 mais 0,6 mais aquele 1,30, que é a altura até o início da caçamba, tá? Ou seja, a altura que deveria ter, né, a altura mínima aí do viaduto para passar esse caminhão seria de 4,02 metros, certo? E 4,02 metros nas opções é a letra D de dado, certo?